Agradecemos a todos vocês que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, seja conosco, guia nos momentos que se segue a estudar a tua palavra. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. O tema da semana é um tema bem importante, né? Talvez de suma importância, que trata sobre a ira do amor divino. Não sei se dá para juntar essas duas palavras, né? Ira com amor, né? Mas nós vamos entender, né, um pouco da natureza de Deus. Salmo 78, 38 diz assim: Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades. Então, nós podemos ver que na Bíblia, todo tempo, nós vemos Deus usando de misericórdia. O que é a palavra misericórdia? É algo que é dado para nós sem que a gente tenha direito. Na verdade, a gente merecia outra ação e ele nos dá uma oportunidade. Ou seja, ele nos perdoa as maldades e não os destruiu. Então, todos nós somos passíveis, né, de ser destruídos, porque somos pecadores. Na verdade, todos nós éramos para termos desaparecido. E diz aqui: vez pois vez, nosso Deus contém a sua ira. Conteve a sua ira sem despertá-la totalmente. Então, Deus, ele usa a ira, vamos entender na Bíblia, para corrigir o mal, para que esse mal não se torne, né, de um modo, né, tão amplo que não haja mais oportunidade de volta. Tiago 2,13 nos diz assim: porque o juízo, ou seja, juízo é julgamento. Todos nós vamos passar por um julgamento. Todos nós. E diz que o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Então nós temos que aprender com Deus. E haverá momentos da vida que as pessoas, né, não terão, não teriam, né, direito a determinadas ações nossas, mas mesmo assim nós vamos perdoar as maldades, né? Nós vamos fazer uso da misericórdia. E diz que a misericórdia, ela triunfa no juízo. Então, no julgamento final nosso, o que vai vencer, nós seremos vitoriosos por causa da misericórdia de Deus para conosco. Então, se nós recebemos misericórdia de Deus, nós também temos que aprender a ser misericordioso. Mas não vou dizer para você que é fácil, não. É difícil. Salmos 85, de 9 a 10, diz assim: certamente a salvação está perto dele, daqueles que o temem. Então, Deus está nos mostrando aqui na palavra dele que a salvação está perto daqueles que temem a Deus. Temer é ter respeito, ter consideração. E diz: para que Deus faz isso por nós? Para que a glória dele habite na nossa terra. Para que a glória dele habite na terra. Diz que a misericórdia e a verdade se encontraram. Onde isso aconteceu? Quando Jesus tornou-se humano. Quando Jesus torna-se humano, Jesus une a misericórdia de Deus, né, com a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por que misericórdia? Porque ele vem para morrer por mim e por você. E também diz que a justiça e a paz se beijaram. Porque Jesus, ao morrer por mim e por você, ele nos justifica perante ele mesmo. Ele nos permite que nós venhamos existir. E diz que a paz, né, se une à justiça. Que grande, grande poder, né, de Deus para nos salvar. Traçou um plano que garantiu que, mesmo nós sendo pecadores, nós tivéssemos uma oportunidade de ser salvos. Salmo 145, 8 diz assim: piedoso e benigno é o Senhor. Então, a piedade está relacionada com a misericórdia, está relacionada com a longanimidade, com a paciência, com a bondade. Né? E diz: benigno é o Senhor. Nosso Deus é um Deus sofredor. Por quê? Porque ele podia ter resolvido o problema da humanidade desde a hora que Adão e Eva pecaram. Ou seja, eliminava os dois ali, era direito de Deus fazer isso e encerrado. Né? Mas Deus permitiu que Adão e Eva continuassem existindo, né? Tivesse descendentes, esses descendentes, né, crescesse, se desenvolvesse, mesmo cometendo erros e pecados, né? Até chegar a mim ou a você. Deus está tendo misericórdia. Deus está sofrendo. Deus tem grande misericórdia por nós, por mim e por você. Lamentações 3:22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos.
Nós já podíamos ser consumidos, de fato, por causa do pecado. Porque as suas misericórdias não têm fim. Isso não agora nos dá agora, né, a capacidade, né? Ou seja, porque Deus tem misericórdia, então eu vou fazer o que eu quero. Não. Devemos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá para não fazer as maldades, né? Mas não vou dizer para você que isso é o natural nosso, meu e seu. Salmo 147:1 diz assim: o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Então Deus fica feliz. Mesmo nós sendo pecadores, né, nós temê-lo, ou seja, respeitá-lo, colocar ele em primeiro lugar e esperar na misericórdia dele para conosco, para comigo e você. Romanos 11:32 diz assim: porque Deus encerrou todos debaixo das obediências. Ou seja, ele diz que todos pecaram. O único que não pecou foi Jesus. Para com todos usar de misericórdia. Então a misericórdia é para todos. Não tem um bonzinho, outro mauzão, né? Todos nós somos maus. A misericórdia é necessária para todos nós. E Efésios 2:4 diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então, por nos amar tanto, Deus decidiu dar uma oportunidade à raça humana. E nós estamos vivendo essa oportunidade. Diz aqui, Provérbios 16:6 diz: pela misericórdia e a verdade, a iniquidade é perdoada. Olha, misericórdia e a verdade. Iniquidade é pecado. O pecado é perdoado. E diz que pelo temor, ou seja, pelo respeito que você tem a Deus, os homens se desviam do pecado. Então, se nós temos temor a Deus, temos respeito, colocamos Deus em primeiro lugar, a gente vai vencer o pecado, vai se desviar do pecado. Então é isso, nossa natureza é pecaminosa, mas por nós respeitarmos a Deus, nós vamos nos desviar do pecado. E aí nós vamos vencer, para a honra e glória do nome dele. Aqui a Bíblia nos diz que Deus pode se angustiar, né, por causa do mal. Na verdade, Deus vive sofrendo, né, por causa do mal. Deuteronômio 12:31 diz: assim não farás ao Senhor teu Deus. O quê? Porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, então Deus odeia algumas coisas. E o mal, Deus odeia o mal. Fizeram ele a seus deuses. Quer ver um exemplo? Diz que, pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo a seus deuses. Então Deus odeia sacrifício de crianças, de filhos e filhas, dedicado aos deuses. E nós podemos ver quantas crianças, né? Quantas pessoas desaparecem, né? Muitas delas são sacrificadas, né? Infelizmente. Tiago 1:13 diz: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado. Deus não tenta porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus é o bem. Então o bem é a ausência do mal. Então Deus é o bem. Então ele não pode ser tentado pelo mal. Ezequiel 18:23 diz: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Deus está fazendo a pergunta. Será que Deus tem prazer na morte do ímpio? O ímpio sabe o que é o ímpio? O ímpio é a pessoa que se opõe a Deus. Tem as pessoas que, por exemplo, não acham que Deus não existe. Esse não é o ímpio. O ímpio é aquele que sabe que Deus existe e mesmo assim ele decide ser contra Deus. Esse é o ímpio. E Deus está dizendo que ele não tem prazer na morte do ímpio. Disse o Senhor Deus: não desejo a morte do ímpio, mas que ele se converta dos seus caminhos e viva. Então, Deus quer que nós, de fato, mudemos de rumo em nossas vidas. Nós nos converter, mudar de rumo, mudar de caminho. Nós estamos seguindo o caminho errado e vamos decidir agora sobre o caminho certo. Isaías 63:9 diz que em toda angústia, né, deles Deus foi angustiado. E ele está sendo angustiado. Imagina os sofrimentos que existem na face da terra. Deus sofre, sabe todos esses sofrimentos. Né? Se nós víssemos esses sofrimentos em toda a sua magnitude, nós não ia suportar. Mas Deus vê e se angustia por eles. Diz que o anjo da sua presença o salvou. Ou seja, Deus veio para salvar a mim e a você. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu. Ou seja, nós somos salvos por causa do amor de Deus. O amor de Deus é que faz a Deus aplicar a misericórdia. Deus nos toma e nos conduz todos os dias da antiguidade.
Então, Deus quer te conduzir, conduzir a mim também. Você aceita isso? Eu aceitei. Por isso que tem coisas que acontecem na minha vida que eu fico avaliando e vendo que Deus está conduzindo para outros caminhos. Salmo 78, 17, 19 dizia ainda, né? Tem pessoas que não aproveitam essa oportunidade. Diz, e ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. Então, Deus, né, fica sozinho, na solidão, sofrendo. Tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para seu apetite. Então, imagine, Deus criou todas as coisas, né? E às vezes a gente não lembra disso, a gente se esquece. Diz que falaram contra Deus e disseram, acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Oh, nós somos muito fracos. Deus é o Criador de todas as coisas, mantém todas as coisas. Isso é alguma coisa impossível para Deus? Não há nada impossível para Ele. A questão é se Ele quer fazer ou não. E se Ele quer fazer, qual é o propósito? E tudo para Deus, tudo que Ele faz tem um propósito, tem uma razão. E a razão maior é a minha salvação e a sua salvação. Salmo 78, 20 a 22 diz assim, eis que Deus, né, feriu a penha e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. No meio do deserto, Deus feriu de Moisés, né, para falar a rocha. Na verdade, ele bateu na rocha lá e saiu água. Poderá também dar-nos pão. Então, olha, as pessoas, às vezes, a gente vê Deus fazendo coisas, grandes coisas na nossa vida, e a gente ainda fica duvidando. Será que pode dar pão ou preparar carne para o seu povo? Ainda hoje nós temos esse comportamento. Né? Porquanto o Senhor os ouviu, diz aqui a palavra dele, e se indignou. Então Deus se indigna quando a gente duvida do amor dele, quando a gente duvida da palavra dele, quando a gente duvida que ele pode fazer como Deus. E diz que acendeu um fogo contra Jacó, e o furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Oh, nós somos, a situação nossa é terrível. A maior situação mais difícil para nós é nós crermos em Deus. Essa é a tentação maior. Satanás sempre está tentando nos fazer desconfiar de Deus, do que Deus fala, como Deus age. Vê um exemplo aqui, às vezes nós não queremos que Deus seja bom, que Deus faça o bem, né? A história de Jonas 4, 1 a 4, né? Deus enviou Jonas, né, para pregar para o povo que ele não tolerava aquele povo. E às vezes o profeta prega, né, para pessoas que ele às vezes não gosta. Diz que, mas Deus, né, não quis destruir o povo. Diz que isso desagradou extremamente a Jonas. E ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando eu na minha terra? Por isso é que eu me preveni fugindo para Tarso. Então ele já estava desconfiado que Deus queria salvar o povo. Pois sabia que um Deus é compassivo e misericordioso. Olha, nós somos, nossa situação é difícil, né? Às vezes a gente não quer o bem para o próximo. Longânimo e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, Senhor, tira a minha vida. Né? Jonas chegou a esse ponto. Porque é melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor para Jonas, fazes bem que assim te ires? Então, às vezes, nós, meus irmãos, não queremos nem ir para o céu, nem que os outros também vá. Êxodo 34, 6 diz, passando, pois, o Senhor perante ele. Mas qual é a natureza de Deus? Moisés perguntou. Ele respondeu, o Senhor Deus é o quê? Misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Isso é a natureza de Deus. Ser misericordioso, ser piedoso, ser tardio em ira e grande em beneficência e verdade. Por isso que ainda existe o universo. Por isso que ainda existe a raça humana, a humanidade. Por isso que ainda existe anjos, né, que desobedeceram, eles ainda estão existindo. E Naum 1,3 diz que o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. Ao culpado, Deus não tem por inocente. É por isso que Jesus vem se tornar humano para nos dar uma segunda chance. Por quê? Porque todos nós somos culpados. Não tem nenhum de nós inocente. Mas se nós aceitarmos Jesus, Jesus vai nos tornar o quê? Inocente. Porque ele é inocente, vai dar a vida dele por mim e por você.
E diz que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Né? Ou seja, não tem nada que impeça Deus de se movimentar. E as nuvens são o pó dos seus pés. Ó. Naum, verso 3. Joel 2,13 diz: qual o caminho que nós temos então a seguir? É rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, né? A aparência externa. Né? Convertei-vos ao Senhor, converter-se, se direcione para Deus. Porque Deus, ele é misericordioso, ele é compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Se arrepende do mal o quê? Deus vai aplicar um castigo sobre nós e ele quer, na verdade, ele não quer aplicar o castigo, ele quer que a gente se converta. Ele quer que a gente mude de rumo. E se nós decidimos isso, não vai ter, né, o castigo, que aqui a Bíblia chama de mal. Segundo Pedro 3,9 diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que algumas tenham por tardia. Ou seja, Deus às vezes retarda e retarda, retarda. Por quê? Porque Ele quer a minha e a tua salvação. Mas Deus é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, mas senão que todos venham arrepender-se. Então, por isso que mesmo acontecendo tanta coisa ruim, Deus ainda permite, porque para salvar alguns, para que alguns se arrependam. Isaías 48, de 9 a 10, diz que por amor do meu nome retardaria a minha ira. Então Deus retarda a ira dele. Por amor do meu louvor me refrearei para contigo, ó, para que não te venha cortar. Então muitas vezes a gente podia já ter sido cortado, né? Seja Deus já podia ter nos condenado há muito tempo, né? Mas mesmo assim ele retarda. E diz: eis que eu já te purifiquei, não como a prata, escolhi na fornalha da aflição. Então, Deus às vezes permite que eu e você façamos parte da fornalha da aflição, para a gente ser purificado. E eu posso estar passando por isso, você também. A vida não é fácil, não. Essa fornalha de aflição vai fazer com que a gente, de fato, mostre a quem nós amamos, a quem nós adoramos, se é a Deus ou não é. Então, Deus tem indignação, que a Bíblia diz que é justa, né? Que vem do zelo que Deus tem pela humanidade. João 2, 13 a 17 diz que Jesus entrou no templo e expulsou todos que vendiam e compravam no templo. Mas não era permitido vender e comprar? Sim, mas não no templo. Não retirando, né, as características do templo. Diz que derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Então, qual é o propósito para qual o templo foi criado? Para ser casa de oração, não casa de comércio. Mas vós a tende convertido em covil de ladrões. Então, Jesus está dizendo que até roubos estavam existindo. E foram ter com ele no templo cegos e coxos. E ele fez o quê? Os curou. Então, o propósito do templo era o quê? Ser a casa de oração, a casa de cura, como Jesus fez. Continuando aqui, nos diz em João 2, 13 e 17, que estava próximo à Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Aqui está mais detalhes. Ó. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito umas arrogas de cordéis, né, que é como se fosse uma corda com as bolas, né, na ponta, lançou todos fora do templo, também os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, derribou a mesa. Então Jesus fez coisa aqui que talvez hoje seria preso, né? Baderna, né? E disse aos que vendiam pombo: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda. Então, o propósito da igreja, do templo, não é ser lugar de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Salmo 78, 58 diz assim, que pois provocaram a ira de Deus com seus altos, ou seja, altos lugares que as pessoas faziam falsas adorações, né? Na floresta, né? Em lugares, né, afastados. Moveram o seu zelo com as suas imagens de escultura. Então, eles fazem as imagens. Né? Ainda hoje tem pessoas fazendo uso de imagens e achando que não tem nada a ver, que não é importante, mas Deus está dizendo que é importante. Isaías 59, 15 a 17 diz assim: sim, a verdade desfalece. Quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. Hoje isso é tão atual, essa mensagem, né? A verdade está desfalecendo. E quem se desvia do mal arrisca a ser despojado, ou seja, perder a função que se encontra.
O Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Interessante, né? E vendo que ninguém havia, maravilhoso que não houvesse um intercessor. Intercessor é alguém, né, que faz a negociação entre duas partes, né? Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. Quem é esse próprio braço? É Jesus. Jesus trouxe a salvação. E a sua própria justiça, justiça. Quem é a justiça também? Jesus é a justiça. Pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, aqui como fala. E pôs o capacete da salvação. Nós podemos dizer que o capacete de salvação, né, nos ajuda a proteger a cabeça, né, a nossa mente. E por vestidura, pôs sobre si veste de vingança e cobriu-se de zelo como de um manto. Então a gente pode ver, né, que Deus, ele tem uma indignação contra o mal. Lamentações 3, 32, 33 diz assim, pois ainda que Deus entristeça alguém, usará de compaixão. Para mim e para você também. Segundo a grandeza das suas misericórdias. Ó. Porque Deus não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Então Deus quer que nós aprendamos sem haver necessidade de reprovação. Jeremias 35, 17, 19 diz, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Então Deus disse que ia trazer e trouxe. Pois lhes tendo falado, não ouviram. Clamei a eles e eles não responderam. E diz que a casa, né, um exemplo aqui que Deus dá, esses recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, pois que obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quando vos ordenou. Então Deus diz, aquele que é fiel em fazer a vontade de Deus, Deus tem consideração. Diz, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Então, Deus não mente. Então, aqui nos diz, Jeremias 51, 24, 26, diz que Deus, né, permite, né, que alguns poderes, né, atuem sobre as pessoas que estão desobedecendo a ele. Por exemplo, aqui a Babilônia, Deus permitiu que a Babilônia atacasse o povo de Israel, porque o povo de Israel chegou a um limite, né, do não aceitável, não era mais aceitável. Então Deus permitiu, né, que a Babilônia atingisse o povo de Israel. E diz aqui, Deus fala, né, que depois ele iria avaliar a Babilônia. E aí, nessa avaliação, a Babilônia também foi o quê? Considerada culpada. E Deus diz, pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que eles fizerem em Sião. Então, Deus vê tudo que está acontecendo. Aos vossos olhos, diz o Senhor, eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, que destróis toda a terra e estenderei a minha mão contra ti. Então, Jesus, né, nos mostra aqui, nosso Deus, né, que as pessoas podem até fazer o mal em determinado momento e aparentemente eles não têm poder e eles vão fazer aquilo. Mas em algum momento eles vão ser julgados. E Deus diz aqui, ó, eu te revolverei das rochas, estenderei a minha mão contra ti, farei de ti um monte de queima. E é verdade, hoje Babilônia, né, nem existe mais. Diz, não tomarei de ti pedra da esquina, nem pedra para fundamentos, porque te tornarás em assolação perpétua. Diz, então Deus deu um julgamento, né? E esse julgamento, né, impacta, né, diretamente, né, na vida de todos. Né? Ezequiel 18, 32 diz, porque não tenho prazer na morte do que morre. Deus não tem prazer na morte do que morre. Diz o Senhor Deus, mas convertei-vos, pois, e vivei. Deus quer que a gente mude de rumo. Converter-se, mudar de rumo. Mudar de direção. Então, a gente tem que aprender a mostrar compaixão, assim como Deus tem compaixão minha e sua. Em Deuteronômio 32, 35 diz, minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que revalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que hão de suceder se apressam a chegar. Então, Deus diz, olha, se alguém faz um mal contra ti, não vá tentar pagar o mal com o mal, mas entrega a Deus. Deixa que Deus atue. Eu tenho feito isso, né? Não tem sido fácil. Tem coisas que aparentemente eu tenho esperado, né? E não vi mudança, né? Mas Deus, ele é soberano em tomar a decisão. E Provérbios 22, 20 diz assim,
Não digas, vingar-me-ei do mal, mas espera pelo Senhor e ele vai te livrar. Então eu tenho que aprender isso aqui. E a luta é grande, mas nós vamos conseguir. Provérbios 24, 28, 29 diz assim: não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo. Então, às vezes, as pessoas têm sido testemunha aí para atrapalhar a vida dos outros. Né? Não enganes nas pessoas com teus lábios. Ó. Não digas como ele fez a mim, assim farei a ele também. Pagarei cada um segundo a sua obra. Então, aqui em Romanos 12, 16, 21, diz assim: sede unânimes entre vós. Unânimes, ou seja, a gente pode ter divergências, mas em algum momento a gente chegar a um consenso. Ser unânime entre vós. Não ambicionei coisas altas, algo além da sua capacidade. Mas acomodai-vos aos humildes. Né? Então, aprender a ser humilde. Porque ser humilde é reconhecer suas limitações, é conhecer suas falhas. Né? Não sejais sábios em vós mesmos. Não podemos confiar em nós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Ó. Novamente, Deus fala aqui. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando a gente estiver em vós, tende paz com todos. Às vezes a gente não consegue ter paz com todos. Você não causou problema com a pessoa, não causou dificuldade, mas mesmo assim a pessoa não quer saber de ter contato com você, não quer ter paz, né, com você. Então, paciência, a Bíblia diz, né? Aqui nem sempre a gente vai conseguir ter paz com todos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Então, Deus quer que nós nos iremos contra o quê? Contra o mal, mas não contra as pessoas. Porque está escrito, minha é a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. Então, Deus vai fazer o julgamento verdadeiro e o julgamento correto. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, olha o que Deus fala aqui, dá-lhe de comer. Que coisa difícil, né? Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, né? Então, é coisa que a gente tem que treinar espiritualmente para a gente fazer. Fazendo isso, vai amontoar brasa de fogo sobre sua cabeça. Olha. E aí Deus dá um conselho para mim e para você. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, o mal, ele para ser vencido, tem que ter o bem. Então, a gente não vai vencer o mal se a gente não fizer nada. A gente tem que praticar o bem para vencer aquele mal. Hebreus 10, 30, Deus diz aqui, porque bem conhecemos aquele que diz, Deus diz, a minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E ele, Deus, o Senhor, nosso Deus, vai julgar o povo dele. Então, Deus, meus irmãos, tem nos repreendido. Às vezes a gente nem está percebendo, mas Deus está nos repreendendo. Eu estou começando a perceber algumas coisas que Deus queria que parece que eu fosse por um determinado caminho. E eu resisti muito, né? Mas agora eu acho que Deus me repreendeu tanto. Ele tem mudado a rota da minha vida. E eu estou observando, estou orando para entender qual é o propósito que Deus quer para mim e para você. E Deus tem me repreendido e eu estou aprendendo a obedecer, estou aprendendo a aceitar a repreensão dele. Porque aqui vai nos explicar algo importantíssimo para mim e para você. Salmo 86, 15 diz, porém, tu, Senhor, é um Deus de compaixão, piedoso, sofredor, grande em benignidade e verdade. Deus é como um pai. Nós somos pais, a gente vai entender quando os filhos estão com dificuldades, com problemas, desobediência, e a gente retarda a nossa ação, retarda a aplicação do castigo, né? Porque a gente quer que a pessoa mude, né? Através dos conselhos, mas nem sempre é assim. Às vezes nós temos que corrigir. E Deus diz aqui em Apocalipse 3:19 que nós, seres humanos, raça humana, tem que passar por repreensão. E Deus diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então, meu irmão, minha irmã, se você não está sendo repreendido por Deus, sua situação não está boa. Porque se Deus não está te corrigindo, tem alguma coisa, tem algum problema. Deus diz, sê, pois, zeloso e arrepende. Porque todos nós somos pecadores, todos nós temos que passar por correção. Jeremias 10, 23, 24 é um verso, meus irmãos, que eu nunca esqueço. Na minha vida, toda hora Deus me traz lembrança esses versos. Eu sei ao Senhor que não é do homem o seu caminho. Às vezes a gente tenta lutar, tem que seguir um caminho e Deus fecha a porta, fecha a janela, fecha a porta para a gente não passar. Porque Ele quer o meu bem, Ele quer o seu bem.
E diz, nem do homem que caminha dirigir seus passos. Então, às vezes, a gente está caminhando, nem consegue, né, chegar no lugar que a gente queria chegar. Deus dirige os nossos passos, mesmo quando a gente é teimoso ou teimosa. Então, eu entendi essas palavras aqui, e eu oro sempre falando para Deus aqui: castiga-me, ó Senhor, porém com juízo, não na tua ira, para a gente não ser consumido, né? É que Deus não nos reduz a nada. Então, as pessoas que foram castigadas na ira de Deus, é quando elas ultrapassaram o limite da misericórdia. Então, a gente tem que orar a Deus para não ultrapassar o limite da misericórdia de Deus. Para que Deus nos corrija com paz, com compaixão, né? Com piedade, né? E com benignidade. Ele vai nos corrigir, mas para meu bem e para o seu bem. Porque Hebreus 12:16 diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Açoitar é castigo mesmo, físico. Então, nós estamos passando por correções, meus irmãos. Assim como o povo de Israel, que antes de entrar no Canaã, também sofreu castigos e correções e açoites para se corrigir, para se caminhar no caminho certo. Então, que Deus nos dê humildade, nos dê paciência, nos dê compreensão para que nós sejamos corrigidos e guiados pelo verdadeiro caminho que Deus quer nos guiar. Segundo Timóteo 3,16 diz assim, ó, toda a escritura de Deus é divinamente inspirada. Então, lê a Bíblia. E quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo traz a você aquilo que você tem que mudar. Traz a você que rumo que você tem que seguir. E diz que a Bíblia, a escritura, é proveitosa para ensinar. Ensinar é, é a doutrina, é o caminho, é o conhecimento necessário para a nossa salvação. Para redarguir. O que é redarguir? Corrigir, mudar de rumo, para corrigir a nós, para nos instruir em justiça. Você quer seguir esse caminho? Eu já decidi, né? Bem quando vem as lutas, né? Mas eu estou decidido. Eu espero que você também tenha decidido. Se você não decidiu até agora, na sua vida, decida agora. Aceitar Jesus como seu Deus, Pai, Criador, Redentor, aquele que te corrige, aquele que às vezes te açoitará, seja como um filho, mas aquele que te ama, aquele que tem compaixão de ti, que tem misericórdia e benignidade, que quer te ver um dia na eternidade. Você vai passar por coisas difíceis, mas se você seguir esse caminho, um dia você vai ver Jesus, Deus o Pai, face a face. Oh, glória! Que Deus te dê um bom fim de semana. Que Deus te deseja a você já um feliz sábado, a ti e os seus familiares. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.